Hyundai Santa Fe. Está pensando em comprar um SUV dos mais procurados aí do mercado de usados, mas está na dúvida se é um bom carro, se o custo de manutenção dele vai encaixar no seu orçamento, se vai ser fácil de revendê-lo lá na frente. Então vem comigo que eu vou te contar tudo em detalhes sobre os custos para você adquirir e manter esse carro. Vamos falar de documentação, seguro, cesta de peças completa, parte mecânica, lista de equipamentos, consumo. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. A Santa Fe aqui em análise é um pedido de inscrito aqui do canal e ela é na versão 2.7 V6, tração nas 4 rodas, motor a gasolina e câmbio automático. E essa aqui é a de 5 lugares, ano 2010, ou seja, essa é a versão de entrada da Santa Fe nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir esse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em dezembro de 2021. Começando pela tabela da KBB, que vai ficar em R$ 40.726. E esse é um preço de referência de um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10.000 km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIPE, R$ 43.950. Um carro para se pensar aí até os 45 mil, não é verdade? E uma vez adquirindo esse veículo, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 193,26. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver comprando esse carro de um outro município, você também vai precisar colocar essas placas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300. Então, já no ato da compra, se for considerar a tabela FIPE, você vai pagar nesse carro R$ 44.443,26. E vamos falar agora dos custos anuais envolvendo documentação. Falando primeiro aqui de IPVA. A taxa aqui em Minas que nós pagamos por ano é em torno de 4%. Então, para esse carro vai ficar em R$ 1.758. Taxa de licenciamento, também preço aqui de Minas Gerais, R$ 112,40 em 2021. Seguro, considerando aqui 5% da tabela FIPE para fazermos um cálculo médio, vai ficar em R$ 2.197,50. Mas tenha em mente que é um SUV de porte médio, tem peças ali de acabamentos externos mais caros, peças de acabamento interno também, é um carro com mais de 10 anos de uso, pode ser que algumas seguradoras já não queiram fazer uma cotação para esse carro, então o seguro desse carro pode ser um pouco mais elevado. Também vai depender da cidade que você mora, da sua idade, do uso que você faz desse carro. Vai depender também se você já tem bônus de seguros de outros carros que você já tenha feito. Tudo isso vai influenciar nesse valor de seguro. Tem este valor apenas como uma média. Agora falando de desvalorização ou depreciação, pegando o valor dele de tabela há 3 anos atrás, era R$ 42.337. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma pequena inflação no seu valor. Em média, por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 537,67, o que dá 1,22%. Mas ainda assim, eu digo que nessa categoria aí dos SUVs médios, é um dos mais bem procurados aí, ao lado aí da Tucson, porte médio também. Se for pensar num porte um pouco inferior, talvez um EcoSport, também nesse ano aí de 2010. Então, somando todos os custos aqui envolvendo IPVA, a taxa de licenciamento, seguro, e descontando a pequena inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 3.530,23, o que dá por mês R$ 294,19. Está bem na média para o segmento em que ele se enquadra. Mas vamos falar agora de manutenção, dos pontos mais importantes de se analisar antes de fechar negócio num carro desse. Mas antes, eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio.
dianteiras da Colbrec, R$ 280. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, um preço um pouquinho mais puxado, R$ 510. Kit de velas da NGK, e esse motor aqui, o MU, usa velas de iridium, e é um V6, então são 6 velas, R$ 489. Pneus, medidas aqui de SUV são sempre complicadas, né? 235 60 18, já imagina o preço, né? E eu cotei aqui os Michelin Primacy SUV, R$ 3.996 os 4 pneus, praticamente R$ 1.000 cada pneu desse carro. Não é nada barato, não é verdade? Óleo de motor, a especificação aqui da Hyundai é a 5W30, mas tem outras especificações também que podem ser utilizadas, por exemplo, a 5W20, a 20W50, 15W40 e a 10W30. Mas a mais comercial aqui, mais utilizada geralmente, coloquei aqui 5W30. E esse motor pega 4,5 litros com a troca do filtro. Então eu cotei aqui 5 litros de um Acedelco 100% sintético com API SM, que vai atender com folga a exigência mínima da Hyundai para esse motor. Vai ficar em R$ 159 os 5 litros. Um preço até acessível em questão de óleo. Esses Acedelcos geralmente são óleos de boa qualidade e tem um preço bem legal no mercado. Falando agora de correias, começando aqui pela correia de acessórios da Gates, seu tensor, só a correia, R$ 127. Agora acho melhor você sentar para ouvir o preço do kit de correia dentada desse motor da Gates. E é um kit que inclui a correia, o tensor e uma polia auxiliar. R$ 1.420. É bem caro porque é um motor V6. Mesmo sendo uma correia de longa duração, o preço está bem elevado. Vamos falar agora da parte de filtros, começando pelo filtro de ar do motor, da MAHLE, R$ 58. Filtro de óleo original Hyundai, R$ 47. Filtro de combustível da MAHLE, R$ 58. E o filtro do ar-condicionado, também da MAHLE, R$ 30. Amortecedores, cotei um kit da Kayaba modelo XLG, pressurizados a gás, vão ficar em R$ 2.322 os 4. Mas fique atento com essa especificação que está aparecendo aí para você, porque dependendo da Santa Fé que você tiver, se ela for 4x2 ou 4x4, pode dar diferença com relação ao código dos amortecedores. Então fique atento nesse detalhe. E é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido da transmissão e também do conjunto da tração 4x4. Vamos às especificações. Falando aqui primeiro do câmbio. A especificação da Hyundai para ele é a ATF SP3. E ele pega 8,5 litros de óleo, se for considerar a troca completa. Então eu cotei aqui 9 litros de óleo. Já a caixa de transferência e o diferencial traseiro tem a mesma especificação de óleo, 75W90 com API GL5. E a caixa de transferência pega 800 ml de óleo. Já o diferencial traseiro, 900 ml. Então para cada componente, cotei aqui 1 litro de óleo. Então somando os 9 litros de óleo da transmissão automática, que eu cotei aqui genuíno Hyundai, mais 1 litro para a caixa de transferência da Repsol, 75W90, e mais 1 litro de óleo da Repsol para o diferencial traseiro, tudo isso vai ficar em R$ 1.289. Tenha em mente que, além disso aqui, você ainda vai precisar trocar um filtro da transmissão. Tenha em mente a mão de obra, que também não está incluso aqui, assim como o processo de troca que você vai fazer. Se for por gravidade, vai ser mais barato. Se for por máquina, vai ser mais caro, mas vai fazer uma troca melhor, mais eficiente, mais profunda aí nessa transmissão. E segundo o manual do proprietário, em condições normais de uso, a Hyundai não exige troca periódica preventiva de fluido de transmissão, mas em condições severas de uso, é necessário que faça a substituição completa a cada 100.000 quilômetros. Então, tenha atenção com o modo que você utiliza o carro, porque você pode ou não precisar fazer essa substituição aí, se for considerar o manual do proprietário. Eu digo que, particularmente, eu não confio nessa conversa de óleo vitalício, óleo que dura a vida toda da transmissão. O óleo durar 200, 300 mil quilômetros com as mesmas propriedades que ele teria quando era novo, não acredito. Então, falando o que eu faria no meu caso, um carro desse mesmo não sendo utilizado em condições severas, aí a cada 100.000 quilômetros eu faria uma troca completa para ter um conjunto mais confiável nas mãos. Mas isso vai de cada um que tem o seu carro, sabe a melhor forma de cuidar dele, não é verdade? Então, somando toda
a cesta de peças aqui da Santa Fé, e incluindo aqui a correia dentada, né, porque é um item de troca periódica preventiva de desgaste natural, então vai entrar no somatório, R$ 10.785, um preço bem elevado. Mesmo considerando aqui um SUV médio, mesmo considerando sendo 4x4, ele é bem caro de manter. Olha só os vilões aqui dessa manutenção: pneus, correia dentada e amortecedores também são bem caros nesse carro, sem falar na troca do fluido da transmissão. Então tenha isso em mente quando estiver comprando um carro desse, saiba que não é barato de manter, não é mesmo. Agora vamos falar dos custos de abastecimento, falando aqui primeiro do custo do tanque cheio. É um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está a 7,5 litros em média, e é um carro que tem um tanque de 75 litros, bem grande, então você vai gastar R$ 528,75 para encher esse tanque. E o consumo dele, olhando aqui dados de ficha técnica, na cidade ele faz 7 km por litro, na estrada 8. Na prática não deve passar muito disso, é um motor pesado, V6, com tração 4x4, câmbio automático, tem consumo elevado mesmo. A autonomia na cidade fica em 525 km, na estrada 600 km. O tanque grande aqui é para compensar esse consumo altíssimo. Mas vamos falar da parte de equipamentos, onde esse carro dá show. Ele conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, banco do motorista com regulagem elétrica, controlador de velocidade, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 6 airbags, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade e farol de neblina. É o mínimo que se espera de um carro desse porte e desse preço. E ainda como opcionais podia vir equipado com bancos de couro, teto solar e chave presencial. Sistema de som para o ano do carro era condizente, CD com MP3 e comandos no volante. Falando agora de parte mecânica, motor V6 aí da linha Hyundai e Kia, motor MU atualizado em 2010, no ano de fabricação desse carro, com duplo comando de válvulas no cabeçote e variador de fase no comando da admissão, para gerar 200 cavalos e 25,3 kg de torque. Para um carro que pesa 1.800 kg, bem pesado, ainda tem uma relação de peso-potência aceitável para um porte desse de 9 kg por cavalo. O desempenho é legal, dá para fazer ultrapassagens com segurança, tem boas retomadas, boas respostas, mas o que amarra um pouco o desempenho aqui é esse câmbio de 4 marchas. Ele vai ficar ali em determinado momento muito reduzido ou com a marcha muito alongada. E isso faz o conversor de torque trabalhar mais ali com a desmultiplicação das marchas para poder encontrar a faixa de torque ideal ali a todo momento para compensar uma marcha ou 2 a menos. Porta-malas é bom, 440 litros, está na média para a categoria. Sistema de suspensão, ela é McPherson na dianteira e Multilink na traseira, proporciona boa estabilidade em curvas, excelente desempenho, mas cobra seu preço. Buchas são mais caras, exige alinhamento periódico ali no eixo traseiro, mas conta com freio a disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Para um carro desse porte aí, é o mínimo que se espera, né? E por ser 2010, ele conta ainda com direção hidráulica. Agora falando dos pontos de atenção, além de alguns detalhes que eu já mencionei no decorrer desse vídeo, esse carro tem uma curiosidade com relação ao preço de tabela, que tanto a de 5 lugares quanto a de 7 tem o mesmo preço de tabela hoje aí nos usados, apesar que quando era nova, pagava-se mais caro para ter a opção de 2 bancos adicionais. Então quem comprou ela 7 lugares nova, vai tomar prejuízo agora na hora de revender, porque na tabela ela está no mesmo valor de uma de 5 lugares. É claro que ali no mercado o dono pode pedir um pouco a mais, né? Se o comprador pagar, tudo bem. Além disso, o computador de bordo dela é naquele padrão ali Hyundai e Kia, né? Marca em litros por 100 km. Você tem que ficar fazendo aquele cálculo ali, dividindo a todo momento para saber quantos quilômetros por litro que ela está fazendo, né? A medida mais comum que estamos acostumados. E além disso, podemos falar aqui da desvalorização. Apesar de, nessa categoria de SUVs, ser um dos mais procurados, se for comparar com o mercado em si, ele tem uma desvalorização um pouco mais elevada. Então, fique atento. Se passarmos esse cenário atípico aí de pandemia, os carros zero começarem a sobrar no pátio, começarem a baixar de preço, esses carros aí que
praticamente não valorizaram agora na pandemia, quando passar essa fase, eles vão cair mais de preço. Então, lá na frente, pode ser que você perca um valor maior na hora da revenda. Mas e você? Compraria uma Santa Fé V6? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar ao final a playlist com vários vídeos aí nesse formato aí de cesta de peças, documentação, seguro, lista de equipamentos, parte mecânica, tudo em detalhes. Talvez você está na dúvida entre uma Santa Fé e uma Tucson, ou uma X35, né, um pouco mais nova ali. Talvez já tenha lá o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar sua dúvida da melhor forma possível e te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.